Olá, vamos lá continuar aqui. Olha, no ano passado foi a 24ª, né? Esse ano é a 25ª edição da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronáutica e Astronomia. Nível 3, tá? Então o nível 3 é do 6º ao 9º ano e o nível 4 é do ensino médio. Mas o nível 4, ele cai toda a matéria do nível 3 e também alguma coisa a mais, né? Então, no edital, estava dizendo, né, como o edital desse ano, estava dizendo que cairiam 7 questões de astronomia e 3 de astronáutica, mas a prova do ano passado, essa aqui era a primeira folha, né, está disponível lá no site da OBA, tá? Se você colocar OBA no Google, você vai ser direcionado para o site, né, da OBA, da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E aí, uma coisa que eu tava vendo aqui é o seguinte: ano passado foi um ano atípico, né? Tava tendo pandemia, então teve pessoas que fizeram presencial e pessoas que fizeram virtualmente, tá? Então, olha, a questão 1, ela é igual à questão 2, né? O enunciado é o mesmo, tá? A figura que é a mesma, né? Fala de Antares e tal. E também de colocar a VOF. Todas são verdadeiro ou falso, tá? Todas são de múltipla escolha, né? Aí, olha aqui, ó, a letra A, né? Para nós, o Sol é a estrela mais brilhante do universo porque está mais perto da Terra. Então, a mesma coisa. A letra B, Antares brilha menos do que o Sol porque está mais longe do que o Sol. Então, Antares brilha menos é a mesma coisa também. A letra C, se o Sol estivesse na mesma distância em que está Antares, ele seria pouco brilhante. Aqui só muda a ordem, né? Se Antares estivesse na mesma distância que o Sol, ela seria a mais brilhante do universo para nós que moramos na Terra. Se Antares estivesse na mesma distância que o Sol, né? Antares está lá longe, né? 550 anos-luz, né? Se ele estivesse ali, a distância, no lugar que está o Sol, né? A 150 milhões de quilômetros, que é muito menos do que um ano-luz, né? Viajando a velocidade da luz, a gente levaria 8 minutos, né? Um pouquinho mais de 8 minutos para chegar até o Sol, né? Então, um ano-luz você viajaria durante um ano, né? Na velocidade da luz, tá? Então, até o Sol, você viajando na velocidade da luz, você chegaria ao Sol em 8 minutos, entendeu? Então, para você ver como o Sol não está nem próximo de um ano-luz, né? O Sol, ele está a 8 minutos-luz, né? Então, se ele tivesse na mesma distância que o Sol, ela seria a mais brilhante do universo para nós que moramos na Terra. Ela seria gigantesca, provavelmente ela queimaria. Eu acho que ela, o tamanho dela, né? Se ela estivesse no lugar que o Sol tá, né? Se você tirasse o Sol e colocasse Antares ali no lugar dela, como ela é muito maior do que o Sol, ela engoliria ali Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte. Então, mas vamos supor, né, que ela não engolisse a Terra, que ela não chegasse até a Terra. Ela seria sim a mais brilhante do universo para nós, tá? O Sol brilha mais do que Antares porque é mais quente e amarelo. Ele brilha mais porque ele está mais perto, né? Então é falsa. E Antares brilha menos do que o Sol porque está na constelação do Escorpião e é vermelho. Também não, né? Ele não brilha menos do que o Sol porque ele está na constelação do Escorpião. Ele poderia estar na constelação do Escorpião e poderia estar bem próximo, né? Se ele tivesse... Poderia até estar mais longe do que um pouquinho mais longe do que o Sol. Mas se ele tivesse, por exemplo, o Sol está a 150 milhões. Se ele tivesse a 300 milhões de quilômetros, ele estaria muito maior, né? Ele ofuscaria o Sol, né? Então essa daqui também não é. Aí vamos para 3 aqui, olha. A 3 ela já é diferente. Então por isso que eu fiz a 2 ali, tá, gente? Porque ela é muito parecida. Aí a 3, olha, eu coloquei aqui, né? As 5 cores assim que uma estrela pode ter e vai depender do comprimento de onda, né? Então vocês vão estudar em física aí que cada luz ela tem um comprimento de onda. Cada luz, aquela luz, a luz do Sol, o Sol é branco, né? A luz do Sol ela é branca. Quando ela atinge a atmosfera, ela se decompõe em 7 cores, né? Que são as 7 cores do arco-íris. Tá? Então aquelas 7 cores do arco-íris, elas são a decomposição da cor branca, entendeu? Tipo assim, se você pegar o branco e tirar, né, separar, dentro do branco tem 7 cores, que são aquelas cores do arco-íris. E se você fizer o contrário, se você pegar aquelas 7 cores do arco-íris, né, o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, né, 7 cores, e juntasse as 7, daria o branco, tá?
E as estrelas, né, elas vão possuir uma dessas 5 cores aqui, tá? Então a azul, né, as estrelas azuis, elas são as mais quentes, né? Quanto menor o comprimento de onda, né? Vocês vão estudar isso em ótica, né? Quanto menor o comprimento de onda, mais alta é a temperatura, tá? O azul, ele tem um comprimento de onda menor. As estrelas azuis, elas são as mais quentes. Aí depois vem as brancas, né? Que é o caso da nossa estrela, né? Depois o amarelo, depois laranja e aí o vermelho, né? Então quando uma estrela ela é vermelha, né, como estava falando lá da Antares, né, ela ou já está no fim da vida dela ou ela tem baixa temperatura mesmo, tá bom? Então uma estrela ali, quando ela está no início da vida dela, quando ela está novinha, né, ela é azul, ela tá cheia de combustível para queimar, ela tá numa temperatura muito quente, né? Mas não quer dizer que toda estrela ela tem que ser azul, ela nasce azul, né? Não quer dizer isso também. Vai depender da quantidade de combustível que ela tem. Então, olha, vamos lá para 3 aqui. O brilho de uma lâmpada é maior quando ela está mais próxima de nós. Então ele começa do mesmo jeito que ele começou a questão 1 e 2. O mesmo ocorre com as estrelas. Para nós que vivemos na Terra, o Sol é a estrela mais brilhante do céu. Mas a estrela Betelgeuse, a segunda mais brilhante da constelação de Órion, mostrada na figura. Então tem aqui a constelação de Órion, ó, tem essas linhas aqui, tá vendo? Ó? Então essa daqui, esse desenho, né, formado, a ligação, né, você vai ligando uma estrelinha na outra, vai fazendo um desenho, tá? Então esse desenho aqui forma a constelação de Órion. Então Betelgeuse tem diâmetro quase 900 vezes maior do que o do Sol. Ou seja, é uma supergigante de cor superficial vermelha. O nosso Sol é cor branca e a Betelgeuse é vermelha. Então o nosso Sol é mais quente do que a vermelha. Ou seja, é uma supergigante de cor superficial vermelha, embora tenha metade da temperatura que o Sol tem em sua superfície. Então o Sol ele tem aí mais ou menos aproximadamente 6, 7 mil graus Celsius, né, na superfície dele, tá, gente? Ali na superfície, lá no núcleo dele é muito mais quente do que isso. E a Betelgeuse tem aí aproximadamente 3 mil graus Celsius. Então coloque F para falso ou V para verdadeiro nas afirmações abaixo. Para nós, o Sol é a estrela mais brilhante do universo porque está mais perto da Terra. Então, de novo, uma questão bem parecida, né? Para vocês verem aí como o negócio, como a prova estava fácil, né? Então, para nós, o Sol é a estrela mais brilhante do universo porque está mais perto da Terra. Verdade, né? Para nós, que estamos no planeta Terra, o Sol é a mais brilhante do universo. Porque ela está mais perto da Terra. Então, para nós é ela. Betelgeuse brilha menos do que o Sol porque está muito mais longe do que o Sol. Verdade. Ele brilha menos porque está muito mais longe. Se Betelgeuse estivesse na mesma distância em que está o Sol, ela seria a mais brilhante do universo para nós que moramos na Terra. Então, mesmo que ela seja, a temperatura dela, né, da superfície dela seja menor do que a da Terra, do que o do Sol, ela é muito maior do que o Sol. Ela é 900, o diâmetro dela é 900 vezes o diâmetro do Sol. Então, ela é muito grande, entendeu? Então, ela ofuscaria. É como se você pegar uma lâmpada muito grande, né? Uma lâmpada normal, e do lado você pega uma bita de cigarro, por exemplo. A bita de cigarro ela chega a 1000 graus Celsius ali, entendeu? E uma lâmpada, né? Uma lâmpada normal aí que você põe na tua sala, você consegue encostar a mão nela, né? No cigarro, se você colocar a mão na bita de cigarro, você queima teu dedo. Mas se você colocar a bita de cigarro, que é mais quente, né? Se você colocar ele perto da lâmpada, você não vai, a lâmpada vai ofuscar a bita de cigarro, né? Então não é porque ela é mais quente que ela vai brilhar mais, tá? A Betelgeuse ela é muito maior do que o Sol, né? Então ela ofusca o Sol tranquilamente, mesmo a temperatura dela sendo mais baixa, tá? Então se Betelgeuse estivesse na mesma distância em que está o Sol, né? Se ele estivesse no lugar do Sol, ela seria a mais brilhante do universo, sim. O Sol brilha mais do que Betelgeuse porque é mais quente e não é vermelho como Betelgeuse. Ele é mais quente, isso é verdade, ele é mais quente e ele não é vermelho,
né? Mas não é por isso que ele brilha mais. Ele brilha mais porque ele está mais perto, tá? Então aqui é falso. Essas afirmações aqui são verdadeiras, né? Ele é mais quente e ele não é vermelho, são verdadeiras. Só que não é por isso que ele brilha mais, né? Ele brilha mais porque está mais perto, ponto. E a letra I, Betelgeuse brilha menos do que o Sol porque está na constelação do Órion e é vermelha. Nada a ver, né, gente? Ela poderia estar no... não é por causa disso que ela brilha menos. Ela brilha menos porque ela está mais longe, ponto, acabou. Tá? Então a gente tem que ser prático aqui, né? Na astronomia, na física, né? Vocês vão ver que é muito... é praticidade, né? Você tem que prestar atenção aqui na... Você vê que é bastante interpretação, né? Bom, vamos lá para 4. Bom, vamos lá para 4, ó. A estrela Betelgeuse está a aproximadamente 720 anos-luz da Terra. E a estrela Antares está a aproximadamente 605 anos-luz da Terra. Ambas são supergigantes, vermelhas, com diâmetro aproximadamente 900 vezes maior do que do Sol. Antares tem temperatura superficial de 3000 Kelvin e Betelgeuse é 100 Kelvin mais quente do que Antares e brilha mais. Antares, deixa eu escrever aqui, Antares, ela tem 3000 Kelvins. O que é 3000 Kelvin, gente? Isso daqui não se importem muito com isso não, tá? Se você quiser saber em graus Celsius, você vai somar 273 graus. Tá? Você vai somar 273 e aí você vai chegar a 3.773 graus Celsius. Então não faz diferença nenhuma, tá? E Betelgeuse é 100 Kelvin mais quente do que Antares. Então vou colocar só Betel aqui, tá? Vamos chamar, apelidar carinhosamente aqui a Betelgeuse de Betel. Então a Betel, ela é 100 Kelvin a mais, então ela vai ser 100 graus a mais também, tá? Então se ela é 100 Kelvin a mais, ela vai ser 3.600, né, Kelvin. E isso aqui, né, vai ser 100 a mais, entendeu? Você vai somar com 273, que é a maneira que a gente converte, né, de Kelvin para graus Celsius. Então ela seria 3.873. Então percebe aqui que não tem necessidade da gente converter para graus Celsius, tá bom? Estando em Kelvin ali, já dá para saber, porque se ela é 100 Kelvins mais quente, ela vai ser 100 graus Celsius mais quente também. Aí aqui eu coloquei, né, só pra gente ter uma ideia mais ou menos, né, em graus Celsius, né, que é a temperatura que a gente está acostumado, né, a escala de temperatura que a gente está acostumado. Então Antares, ela tem aproximadamente aí 3.773 graus Celsius e a Betelgeuse 3.873 graus Celsius, 100 graus Celsius a mais. As duas elas são aproximadamente do mesmo tamanho, mas a Betelgeuse está a 720 anos-luz da Terra, ou seja, eu precisaria viajar a velocidade da luz durante 720 anos para chegar até ela. E Antares está a 605 anos-luz. Está longe pra caramba, mas é mais perto, né, do que Betelgeuse. Então, se as duas são do mesmo tamanho, o que apareceria maior para mim? Para mim, apareceria mais ou menos... Vamos supor, as duas são do mesmo tamanho, né? Mas o que a gente enxergaria aqui na Terra? A gente enxergaria uma maior do que a outra, concorda? Porque uma estaria mais perto do que a outra, né? E qual seria maior? Antares ou a Betelgeuse? Como Antares está mais perto, ou menos longe, né? Ela estaria maior pra gente, tá? Mesmo ela sendo do mesmo tamanho, professor, é porque ela está mais perto. E a Antares, que por estar mais longe, né, a Betelgeuse, né, por estar mais longe, ela vai parecer menor, certo? Mesmo sendo no mesmo tamanho. Por quê? Porque ela está muito mais longe. Ela está 115 anos-luz para lá. Se a gente chegasse em Antares, né, você levaria 605 anos viajando a velocidade da luz para chegar até Antares. Aí você chegou em Antares, aí você vai ter que levar mais 115, né? Que é o que falta aqui dos 605 para chegar no 720, ó. Falta uma diferença de 115 anos-luz. Você teria que viajar mais 115 anos a velocidade da luz para chegar em Betelgeuse, tá? Bom, beleza. Agora que já deu para a gente ter uma noção aí, né? Então, olha, as estrelas Antares e Betelgeuse pertencem à mesma constelação de Órion. Poxa, não está dizendo isso no enunciado, né?
Ambas são supergigantes vermelhos com um diâmetro aproximadamente 900. Antares tem temperatura superficial, é mais quente. Aqui não está falando que elas são da mesma constelação de Órion, né? Então, pelo texto, é possível eu afirmar isso? Não tem nada dizendo isso. Então já coloco um falso aqui, porque eu não consigo determinar com certeza. Se eu não consigo determinar com certeza, é falso, tá bom? Só vai colocar verdadeiro se for certeza. Bom, vamos para B. Se virmos hoje que Betelgeuse explodiu numa supernova, né? Porque toda estrela, ela tá queimando, né? Ela tá queimando ali. A nossa estrela, por exemplo, ela tá queimando o hidrogênio, queima hélio, né? Ela vai queimando. E quando ela queima toda os seus gases, né? Toda a sua matéria, ela vai chegar numa hora que vai sobrar só o núcleo, né? E vão acontecer reações ali que ela vai explodir, tá? E aí ela explode e isso é chamado de supernova, tá bom? Então, se virmos hoje que Betelgeuse explodiu numa supernova, de fato, ela explodiu há 720 anos. Então, se a gente vê hoje, né? Ela, vamos supor, uma estrela desse tamanho, né? Mesmo que ela esteja muito longe, ela vai ser percebida aqui na Terra, né? Vai ser percebido, nem que seja por telescópios. Não sei se vocês já ouviram falar que quando a gente olha para o céu, a gente está olhando para o passado, né? Porque a luz que as estrelas estão emitindo, elas emitiram... a gente está olhando para ela agora, mas elas foram emitidas há muito tempo. O Sol, por exemplo, se você desligasse, se tivesse um interruptor que a gente desligasse o Sol, nesse momento... ainda a luz dele chegaria pra gente. Ela levaria 8 minutos para apagar. 8 minutos e 20 segundos aproximadamente, tá? Da mesma maneira, se o Sol tivesse desligado, imagina lá, o Sol está desligado. Aí você quer ligar o Sol, você aperta o interruptor, ele vai ligar, né? Lá no Sol vai ligar, mas vai levar 8 minutos para a luz chegar aqui na Terra, entendeu? Porque a luz, ela viaja numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Só que o Sol está a 150 milhões, entendeu? Se ele tivesse a 300 mil quilômetros, levaria 1 segundo para a luz chegar aqui na Terra, né? Só que ele está a 150 milhões. Então, ela vai viajar esses 300 mil em 300 mil, né? De 1 em 1 segundo. E quando ela chegar aqui e percorrer os 150 milhões de quilômetros, aí sim a luz chegaria para a gente. Entendeu? Então, olha, se virmos hoje que Betelgeuse explodiu numa supernova, então você tá vendo lá, pum, explodiu lá, você vê aquele show de cores, né? A estrela explodiu, né? Aquele espetáculo de cores lá no céu. Quer dizer que ela explodiu há 720 anos? É exatamente isso, né? A Betelgeuse, que fica a 720 anos-luz, é isso que acontece mesmo. Se ela explodir, se acontecer alguma coisa com ela, se a gente estiver vendo hoje, aquilo ali já aconteceu no passado. Aconteceu há 720 anos atrás. Entendeu? Então pode ser que ela nem exista mais, né? Os astrônomos sabem que ela existe, que ela está lá ainda, que ela tem milhões de anos ainda de vida, né? Mas se ela explodir... Se os astrônomos, se você estiver lá olhando no telescópio e você vê que ela explodiu, aquilo ali não está acontecendo naquele momento, porque ela está a 720 anos-luz, ou seja, o que está acontecendo levou 720 anos para chegar até a Terra, entendeu? Então essa daqui é verdadeira, tá? Se Antares e Betelgeuse explodirem em supernovas no mesmo instante, vai nos parecer que Antares explodiu primeiro. Então, olha, suponha que elas tenham explodido no mesmo tempo, tá? Se elas explodiram ali, né, em supernovas no mesmo instante, no instante que uma explodiu, a outra também explodiu. O que vai chegar pra gente primeiro? Vai chegar quem está mais perto, né? Então, Antares está a 605 anos-luz. Se elas explodirem ao mesmo tempo, a luz, né, essa explosão, ela vai ser vista aqui na Terra 605 anos depois de explodir. E a Betelgeuse vai ser vista aqui, essa explosão, 720 anos depois. Entendeu? Então, se elas explodirem ao mesmo tempo, Antares, né, a explosão de Antares vai ser visto na Terra muito antes.
né? E é isso que fala aqui, né? Vai nos parecer que Antares explodiu primeiro. Vai parecer que sim, né? Mesmo elas explodindo ao mesmo tempo, vai parecer que Antares explodiu primeiro. Por quê? Porque ela tá mais perto. Não sei se vocês já viram jogos de futebol de longe, assim, né? Antigamente tinha muito isso, né? Campinho. Hoje eu não sei se vocês veem, mas às vezes você vê assim uma pessoa chutando uma bola e você vê que ela tá chutando a bola, mas o som ele demora um pouco para chegar no ouvido da gente, né? Do mesmo jeito, se você vê pessoas praticando esporte, polichinelo, por exemplo, né? Várias pessoas praticando polichinelo, ou alguém faz um barulho, você vê a pessoa fazendo um movimento, né? Você vai ver que quanto mais longe você tiver, o som ele também demora para percorrer, né? Ele vai percorrendo pelo ar. As ondas sonoras elas vão percorrendo pelo ar, da mesma maneira que a luz, né? As ondas de luz elas vão percorrendo pelo ar, tá? Só que ela percorre muito rápido, né? 300 mil quilômetros por segundo. Então pra gente aqui na Terra é instantâneo, mas o som não. O som ele já tem uma velocidade diferente, ele já tem aproximadamente 24 quilômetros metros por segundo, né? Então o som é mais lento. Então o som a gente percebe esse retardo aí, né? Na hora que você vê alguma coisa acontecendo e o som ele chega depois no teu ouvido. Quanto mais longe você tá, por exemplo, um relâmpago cai, né? Você vê um raio caindo, né? Você vê o raio caindo e só depois de alguns segundos você escuta o som daquele raio, né? Por quê? Porque ele tá longe. Quanto mais longe ele tiver, mais tempo vai levar para chegar aos seus ouvidos. Vamos para D. A luz que chega de Betelgeuse saiu dela há 720 anos. Então a luz que chega de Betelgeuse saiu dela há 720 anos. Exato, né? Se ela estivesse desligando nesse momento, ia levar 720 anos para ela chegar pra gente e desligar e apagar, né? Porque ela está a 720 anos-luz. Então a luz ela vai percorrer 720 anos para chegar aqui na Terra. Então é verdadeiro aqui. E a última aqui, olha. A luz emitida por Antares e Betelgeuse chegam instantaneamente na Terra. Elas não chegam instantaneamente na Terra, né? Por exemplo, é o que eu falei para vocês. Se a gente ligasse, né, tivesse um interruptor, as duas... Vamos supor que as duas estão desligadas, né? Ou então elas vão nascer agora. Se as duas ligarem ao mesmo tempo, o que acontece? A luz de Antares vai levar 605 anos para chegar até a Terra e a luz de Betelgeuse vai levar 720 anos. Então, elas não chegam instantaneamente. Você não liga, acende, né, a luz lá de Antares e ela já chega ao mesmo tempo. Nem no Sol que está mais próximo isso acontece, né? Por quê? Porque a luz ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Então em um segundo ela percorre 300 mil quilômetros. Pra gente aqui na Terra isso é muito, mas em medidas astronômicas isso é muito pouco, isso é muito pequeno, né? Então você veja lá, o Sol ele está a 150 milhões de quilômetros. Para a luz do Sol chegar aqui na Terra, percebe quantos segundos que ela vai ter que percorrer? Em um segundo ela vai percorrer 300 mil quilômetros. Em 2 segundos ela vai percorrer 600 mil. Em 3 segundos, 900 mil. Em 4 segundos, 1.200.000. Tá vendo? Eu vou somando de 300 mil em 300 mil, né? Isso aqui no primeiro segundo. 2 segundos depois, 600 mil. Em 3 segundos, 900 mil. Em 4 segundos, 1.200.000 quilômetros. Em 5 segundos ela percorre 1,5 milhão, né? 1.500.000. Então para ela percorrer 150 milhões, ela vai levar 500 segundos. Vocês conseguem ver aqui? Ó, 5 segundos, 1.500.000. Então quer dizer que 50 segundos seria 15 milhões. Né? Multiplica por 10. E 500 segundos, 150 milhões. Então ela levaria 500 segundos. Se você fizer aí de 500, de segundo em segundo, né? Ou então 300 mil vezes 500, você vai ver que vai dar 150 milhões. Tá? E quantos que é 500 segundos? Eu sei que 60 segundos é 1 minuto, né? Eu sei que 120 segundos são 2 minutos. Então é só eu ver aqui, né? 500 dividido por 60, né? Se você ir de 60 e 60, você vai ver que 480 dá 8 minutos, né? 8 minutos. 480 segundos
equivale a 8 minutos. Então de 480 para 500 falta 20. Então é 8 minutos e 20. Então a luz do nosso Sol para chegar aqui na Terra, ela leva 8 minutos e 20 segundos. Antares, que está 605 anos-luz da Terra, vai levar 605 anos para chegar na Terra. Não chega instantaneamente. E a de Betelgeuse vai levar 720 anos para chegar aqui. Então, a luz emitida por Antares e Betelgeuse não chegam instantaneamente na Terra, tá? Nem a do Sol chega. Então, essa daqui é falsa, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido aí, gente. Olha, é bastante coisa, né? O ideal é você pegar aí no YouTube, aí tem vários vídeos legais aí, tá? Falando sobre estrelas, sobre planetas, né? Sobre as temperaturas, né? Eu gosto bastante de ver assim quais são as estrelas mais brilhantes, né? Que nem eu tinha colocado ali no slide do primeiro vídeo. Quais são as maiores estrelas? Eu gosto muito dessas estatísticas aí. E é legal vocês verem vídeos assim, porque para quem gosta, né? Vai assimilando fácil, né? Esses assuntos aí. E você assistindo vídeos, né? Principalmente vídeos assim que tem mais animações, eu acho que são bem legais, são bem de fácil entendimento, né? E é um assunto bem interessante, um assunto bem, não sei, pelo menos eu gosto muito dessas coisas do espaço, de astronomia, eu acho muito legal. Eu espero que vocês peguem o gosto aí também, tá bom? Depois a gente volta aí com a 5, porque tá ficando muito comprido, né? Até logo, gente.